motivo porque as pessoas fazem muitos erros a falar em público e isso prejudica a sua mensagem é porque normalmente repetem sempre os mesmos. Daí eu ter feito uma escolha daqueles mais comuns, daqueles que atacam toda a gente, quando fala em público, seja para um vídeo, seja presencial, e sempre se fazem esses erros, se repetem e depois no final não gostam de se ver nos vídeos, acham que não disseram as coisas como deviam dizer. E porquê? Porque não corrigem aqueles erros básicos, os tais, que são comuns a todos e repetidos à exaustão. Vou-lhe dar 10 dicas apontando os 10 erros mais comuns de quem fala em público, seja em vídeo, seja presencial. Primeiro erro comum: improvisar. Não me cansarei de dizer que improvisar não é coisa boa. As pessoas dizem que gostam de improvisar. Tipo, dizem, não, eu depois chego lá e as ideias organizam-se como se por milagre, umas ideias que não estão já preparadas antes, umas ideias que não estão já organizadas por ordem antes sobre um assunto, na altura de falar para uma câmara ou para falar para o público ao vivo, o que acontece? Se organizassem como por milagre e o improviso saísse. As pessoas acham que improvisar é ser natural e natural é improvisar. E isto não é verdade. O único bom improviso é o improviso que é preparado, aquele que é estudado. O que é que se pode fazer com o improviso? Pode-se, depois de preparar tudo, o guião, o que vão dizer, saber exatamente o que querem, qual é o objetivo, com quem vão falar, todas aquelas coisas que são essenciais para afastarem os medos e terem segurança e confiança, aí sim podem depois derivar, portanto, sair da estrada principal, do foco, do objetivo daquilo que querem dizer, do objetivo daquilo que querem vender, a ideia que querem passar, e improvisar sobre um assunto relacionado, não é irem dar uma volta, um assunto relacionado por um caminhozito mais estreito e depois voltar à autoestrada da ideia principal, do tema principal. Mas improvisar em cima da preparação é uma coisa que existe, porque às vezes passam-nos ideias pela cabeça que são boas, podem-se aproveitar, podem-se partilhar com quem estamos a falar, dá naturalidade, mostra uma naturalidade que é, há bocado vinha a caminho daqui, e enquanto passei por não sei o quê, mas o improviso é um acrescento, é quase como se fosse uma bucha no teatro, que se chama uma bucha, que é um acrescentozinho ao texto, mas o texto está lá todo. Os atores não vão para o palco improvisar. Têm um texto de base e depois, às vezes, é permitido sair uma boca que seja oportuna. O improviso é uma ideia oportuna que surge no momento, em cima do tema principal, que já foi preparado, estudado e que já sabemos de onde vem, para onde vai. O que dizer, como dizer. Não improvise. Vá por mim. Erro número 2. Está sempre a falar eu isto, eu aquilo, pôr todo o discurso no eu. Eu sei que está mais que provado que contar histórias é importante para atrair, para descontrair, para quebrar o gelo, para as pessoas associarem uma ideia de uma história com a ideia da mensagem que você quer passar. É bom contar histórias durante uma mensagem, um discurso, o que for, relaxa um bocado as pessoas, entra melhor a ideia. É muito bom contar histórias. Histórias da sua vida, as pessoas querem saber, querem. Histórias coisas que sejam importantes, pode ser a história da vida de outra pessoa, que você conta como essa história o impactou, foi importante da sua vida. Frases que gosta, livros que gosta, sim, mas com conta, peso e medida, porque um discurso todo baseado no eu faço, eu acho, eu gosto, não serve para passar a quem o está a ouvir alguma coisa de interesse. As pessoas vão assistir a uma conferência, vão ver um vídeo para se melhorarem. Portanto, o seu espectador vai lá para aprender coisas para ele próprio. Claro que está interessado na sua experiência, claro que está interessado naquilo que você tem para vender, seja uma ideia ou seja um produto. Mas ele está interessado que efeito é que aquilo vai ter sobre ele próprio, sobre o seu ouvinte, e não que efeito é que as coisas estiveram todas sobre si. O que é que aquilo mudou na sua vida? Eles querem mudar a sua própria vida. Não querem saber como é que mudou a sua. Em todo o tempo, não dê sempre exemplos do eu sei, eu posso, eu gosto. É tente passar a sua experiência oferecendo-a a quem o vê e a quem o ouve, para as pessoas terem uma reação espelho, que é, eu também sinto isto, eu reconheço-me nesta conversa, elas próprias é que vão reconhecer e vão se identificar consigo. Não podem identificar-se consigo se você está a identificar consigo o tempo todo. Portanto, evite os eu acho, eu quero, eu posso, embora possa abusar de histórias que ache que vão ilustrar a sua mensagem, o seu propósito, o seu objetivo.
Terceiro erro, usar palavras difíceis. Não usa, a dica é não usar palavras difíceis. O que é que são palavras difíceis? Também se diz palavras caras, não é? São palavras que habitualmente até não usa no seu discurso no cotidiano, no seu discurso diário, no seu dia-a-dia. Pronto, pode-se dizer assim. Porquê? Porque pode haver pessoas que não sabem o que é que quer dizer cotidiano. E porque não fica natural. No meu caso até fica natural, porque cotidiano é uma palavra simples, mas às vezes até são umas palavras muito mais a puxar à substância, que você vai buscar para brilhar e porque na verdade também está nervoso e porque quando preparou o seu texto quis mostrar que é muito erudito, que provavelmente até quis mostrar que é capaz de falar com palavras muito rebuscadas, que provavelmente até sim, só que quem o está a ouvir quer uma coisa mais natural, quer um discurso como se fosse um tocato lá olhos nos olhos, que é o que é este tipo de comunicação, especialmente por vídeo. Portanto, a pessoa não quer ter um discurso rebuscado, que ela própria tem que pensar muito, não dá muito trabalho às pessoas que nos estão a ouvir, é uma coisa natural, como se estivesse a tratar as pessoas por tu sem estar. Ou pode também estar. Ainda bem, tem mais. As pessoas às vezes não percebem as palavras, não sabem o que é, mas têm uma ideia, portanto, aquilo soa-lhes alguma coisa. Isto não sei muito bem o que é, mas isto deve ser. E percebem exatamente o contrário, ou diferente, daquilo que você queria dizer. Portanto, não sabem o que é que quer dizer a palavra, interpretam a palavra, já não estão no seu discurso, já não estão na sua mensagem, estão numa ideia, que é delas. É melhor não arriscar. E você também não se sente à vontade, às vezes também o próprio orador usa uma palavra ao lado, portanto a palavra existe, mas não é naquele contexto. Portanto, para que arriscar, uma coisa que não arrisca no dia-a-dia, para que arriscar numa mensagem, seja num vídeo então que fica gravado, ou para público, uma palavra que não é do seu dia-a-dia. Use palavras e se tiver até o hábito, e se falar, se for uma pessoa que leia muito, se falar com palavras mais caras, vou voltar a usar o termo, traduza. Traduza para o mais simples possível. Questione-se, será que toda a gente sabe o que é quer dizer esta palavra? E faça o seu discurso com palavrinhas simples e frasinhas curtas. Simples, direto. Se tem por hábito falar com palavras mais elaboradas, não fale. Traduz essas palavras para o cotidiano, para aquele. Será que toda a gente percebe esta palavra? Percebe, use. Fica na dúvida. Se calhar não sabem, não use. Tem que ser simples. Deite fora, por uns minutos, as palavras mais eruditas e vá para palavras simples, discurso muito fluido, muito tocado lá com quem o ouve. Você não sabe quem é que está a ouvir, portanto não sabe quem é que o está a ver, portanto fale para toda a gente. Isso é que é importante, para toda a gente, todas as idades, todos os estratos sociais, fale simples. É muito importante. Quarto erro, usar bengalas. Não é usar bengalas, são bengalas de linguagem. Bengalas são palavras que se repetem como, portanto, como advérbios de modo simplesmente, extraordinariamente, tudo que tem um mente torna a palavra um bocadinho mais comprida, dá tempo a pensar, vejam bem, só um bocadinho, mas dá tempo a pensar, e as pessoas usam essas bengalas, essas ajudas, para se organizarem a nível de pensamento, porque são pequeninos segundos, mas são o suficiente para a pessoa se sentir confortável. No entanto, quem está a ouvir não se sente nada confortável, porque a tendência é cada um ter as suas próprias bengalas e repeti-las à exaustão. Há uma bengala, aliás, que é a bengala mais comum de todas, e que torna-se num pesadelo, que é o quando uma frase acaba para começar outra, porque é que a pessoa faz em vez de fazer uma pausa, um silêncio, e depois começar outra ideia, preenche aquele silêncio com cria falsamente na sua cabeça a ilusão que está sempre a falar, quando não é verdade. Quem está a ouvir ouve 523 mil que são normalmente pontes para passar de uma ideia para outra ideia. Há bengalas que são um bocadinho mais elaboradas. A minha, por exemplo, que é, portanto, também não deixa de ser uma ponte, que é, eu estou a pensar e a falar muito rápido, vou por ali fora, e depois, não, eu já disse tudo que tinha para dizer sobre isto. E digo, portanto, e passo para outro assunto. Ou faço um resumo e depois passo para outro assunto. A minha bengala mais habitual é o portanto. Quando dou por isso, não digo, já disse um portanto agora, já não vou dizer daqui a bocadinho. Mas se eu estiver cansada, se eu estiver distraída, vou dizer 40 portantos em 10 minutos. Acontece. Mesmo a quem tem já tantos anos de comunicação. Também há quem tenha aquele tipo de bengala que é, no final, ok, tudo bem, eu disse isto e aqui de olho, ok. A quem é que a pessoa está a perguntar esse ok? A si próprio. Será que eu já disse tudo? Ok. E ganha tempo a pensar e passar para o assunto que vem a seguir. Normalmente as bengalas vêm quando se passa de um assunto para o outro, mas nem sempre. E já nem vou àquela bengala muito comum, tipo,
tipo isto, tipo aquilo, também é uma bengala. É uma maneira de dizer sem dizer, repetidamente, estraga. Qual é a grande vantagem das bengalas? São facílimas de tirar. Do momento em que são detectadas, do momento em que são reconhecidas, do momento em que nós sentimos, estamos a dizer, vamos ver, basta gravar um vídeo e ver, olha as vezes que eu já disse isto. Quando vai falar outra vez, o seu cérebro tem tendência logo a boicotar aquela palavra e a policiar, vamos dizer assim, o seu discurso. Até pode trocar um portanto por um exatamente e passar a dizer exatamente, não é? Mas vai trocar a palavra. Uma mudança rápida do cérebro que reconhece a palavra repetida e tem tendência a não repetir. Mas o que é que tem que fazer? Identificar as suas bengalas de fala e tirá-las. É só isto. E deixar de dizer os portantos, arrumar os e os ok's. Sim? Ok? Tá bom. Quinto erro, falar sem olhar para o público. Seja o público o que for. Pode ser sem olhar para a câmara, porque o público é olhos nos olhos, é a câmara. Quando estou a olhar para a câmara do meu telefone, estou a olhar para si, como está a ver, é olhos nos olhos também. Se eu olhar para o chão, se eu olhar para o lado, se eu olhar para cima, tudo tem significados. Normalmente é medo de encarar o público, mas quando se olha para cima tem-se a ideia, passa-se a ideia à outra pessoa que está a ver que andamos à procura das palavras, portanto estamos perdidos. Olhar para o lado também é como se fosse uma distração. A pessoa que está a ver um vídeo pensa, mas ela está a olhar para onde? Está a olhar para o lado, está a olhar para onde? E não façam aquelas coisinhas assim com os olhos só. Se tiverem que olhar para o lado, olhem, vão com a cabeça para um lado e para o outro, não é muito recomendável se estivermos a falar num vídeo, mas espreitar é que não. Porquê que fazemos? O que é que devemos fazer? Quando estamos a falar em público, com pessoas, é olhar para as pessoas. Se não conseguimos olhar para as pessoas, olhar por cima da cabeça das pessoas, como no teatro. Olha por cima da cabeça, para o fundo, para o horizonte, não é? Lá para o fundo da sala, projeta a sua voz, na medida de se tem microfone ou não, depende do número de pessoas que estão a assistir àquilo que está a dizer. Se estiver a falar numa sala onde estejam 10 pessoas, 5 pessoas, o que for, se conseguirem encarar as pessoas olhos nos olhos é o ideal, mas enquanto isso não acontece, vá olhando por cima da cabeça das pessoas, vai olhando para todos os lados, que é o ideal, mas evite o olhar para o chão, porque mais cedo ou mais tarde vai ter que levantar o olhar, vai ter que levantar os olhos. E isto é uma coisa da vergonha. Os miúdos fazem muito isto, não é? Que ficam a olhar para o chão, parece que têm o burro amarrado, mas não é. Não querem encarar as pessoas porque são tímidas. É uma coisa da timidez. Olhar olhos nos olhos é a forma certa de comunicar. A forma errada é não olhar para as pessoas no geral, não é preciso ter olhos nos olhos. Não olhar para uma câmara, não olhar para as pessoas que estão a olhar para si. Penso que é quase uma coisa de fuga, porque as pessoas de facto estão a olhar para quem está a falar. Se a pessoa não olha de volta, não há comunicação. Não havendo comunicação, ninguém percebe nada. Comunicar é falar e ser ouvido, mas para ser ouvido é preciso comunicar com tudo, tem que ir com tudo. Tem que ir com o que diz, como diz, com as mãos e com os olhos. É talvez as coisas mais importantes. Não fuja com o olhar, olhos nos olhos é uma conquista grande para a sua mensagem chegar onde ela deve chegar, onde você quer que ela chegue, ao seu objetivo. Sexto erro, achar e tentar à exaustão no discurso. Eu acho que isto, eu vou tentar aquilo, eu acho, começar as frases todas com eu acho, até o na minha opinião, se a pessoa está a falar, está a falar sozinha, né? Está a fazer um vídeo e está a dizer, na minha opinião, estou a dizer na opinião de quem? Se é a pessoa que está a falar, não é? Na minha opinião, é um primo já assim um bocadinho mais elaborado do eu acho, ainda há aquelas pessoas, na minha modesta opinião, é a mesma coisa que eu acho e eu vou tentar. Eu acho eu não tomo a responsabilidade por aquilo que eu vou dizer. Eu acho. A achar morreu um burro, não é? Diziam antigamente. Achar não é coisa nenhuma. É ter a certeza. Eu quando as pessoas me dizem eu acho, eu digo, acha ou tem a certeza? Porque há uma diferença entre achar e ter a certeza. E às vezes a pessoa tem tanta certeza, mas não quer tomar a responsabilidade daquilo que está a dizer, não se quer comprometer, e então diz eu acho. Quando no princípio de uma frase se põe eu acho, está-se a dizer eu vou dizer isto, mas eu só acho. Não venham dizer que eu tinha muita certeza porque não tinha. O problema é que se habituam a não se comprometer e depois dizem eu acho, quando na verdade deveria dizer eu tenho a certeza, eu não tenho a menor dúvida. O tentar, a palavra tentar, diz-se que tentar que é a primeira desculpa para não fazer. Porque quando nos dizem, vai fazer isto ou aquilo, o que é que nós dizemos? Eu vou tentar ir. O que é que estamos a dizer? Eu não vou. Usamos muito a palavra tentar. Tirar acho do nosso discurso é mais ou menos fácil. Tirar tentar do discurso é difícil. É preciso um policiamento realmente grande. Porque
Tentar é uma banalidade, nós dizemos milhões de vezes ao dia tentar. A nossa intenção é fazer, mas está lá uma desculpa para não fazer. E quem está a ouvir, ouve uma meia promessa, um meio compromisso. Falta-lhe a segurança, falta-lhe a confiança, tanto no acho como no tentar. Tire isso dos discursos, pelo menos, do dia-a-dia seria ótimo, não é? Mas tire isso dos discursos que faz, ou publicamente, ou para os seus empregados, ou num vídeo. Tenha a certeza, seja perentório nas suas afirmações, para as pessoas se sentirem confiantes e seguirem a sua ideia, o seu produto, aquilo que for. Deixe de achar e deixe de tentar. Seja. Sétimo erro, tentar ter graça. Porque tentar é tentar, mas não conseguir, provavelmente. É aquela coisa, eu vou tentar. Se conseguir, até explica muito bem o tentar. Se consigo, se não conseguir, não, tudo bem. Tentar ter graça é não ter a certeza de ter graça. Muitas vezes é não preparar a graça, não saber como é que ela vai resultar e não esperar pela reação avassaladora do não ter graça. Porque se estiver em público, diz uma graça, as pessoas não riem, aquilo é logo uma rejeição. É o tal medo de não ser amado. É uma crítica. Contei uma piada, ninguém se riu, há aqui uma coisa negativa contra mim. Se contar uma piada, ou tentar contar uma piada num vídeo, não vai ter a certeza se as pessoas acharam graça ou não. Mas aí deixa espaço à sua imaginação para achar que você não teve graça nenhuma na sua tentativa, no seu tentar ter graça. Ou tem graça naturalmente e aquilo sai com naturalidade e está ligado à mensagem que quer passar e é uma forma de quebrar o gelo e de se aproximar mais das pessoas, ou então é melhor não tentar porque não vai conseguir. Pode ser gracioso sem tentar ter graça. Não é obrigatório fazer as pessoas rirem. É obrigatório fazer as pessoas descontrair. É obrigatório fazer as pessoas estarem à vontade. Mas à vontade não é obrigatório o ha-ha-ha, a gargalhada agarrada. E muito menos, agora que fiz ha-ha-ha, muito menos rir de si próprio. Olhem aquelas pessoas tristes, contam piadas e elas é que se riem. As pessoas não se riem nada. Isso não há nada mais triste, digo eu. Não tente. Se quiser ser gracioso, seja. Se lhe sair uma piada, saiu, mas não vá já com a ideia, eu tenho que contar uma piada porque isto é um bom caminho, que é verdade, para chegar aos outros. Mas tem que ser certo, porque não há nada que afaste mais quem nos está a ouvir do que uma piada mal metida ou uma piada sem graça. Oitavo erro, não respeitar o tempo da sua apresentação, ou do seu vídeo, ou do que for. Portanto, imagine que vai fazer um vídeo de 5 minutos e depois já viu que fez 5 minutos, mas apetece-lhe fazer 7, ou 8, ou 9 e vai para ali fora. Não é boa coisa, porque acha que ainda não disse tudo. Ou está numa apresentação, às vezes até com outros colegas, e sabe que cada pessoa tem meia hora para falar, ou às vezes muito menos. Mas como vai entusiasmado e vê exatamente, ou não dá atenção nenhuma às horas, não é? E fala tempo a mais daquilo que estava previsto. Não é uma coisa que funciona de sinal contrário, vai contra si. Como é que pode evitar isto? Para já está doido no relógio, saber exatamente, já passaram 5 minutos, já passaram 10 e ir gerindo o tempo. Gerir o tempo é muito importante na vida e é muito importante na comunicação, mesmo muito importante. Ficar tempo a mais é pior do que ficar tempo a menos. Mais vale as pessoas ficarem com vontade de ouvir mais do que ficarem fartucas de nos ouvir, certo? Portanto, o ideal é gerir o tempo, ver bem, já gastei aqui 2 minutos, 3 minutos, tenho estas coisas para dizer. Então, o que é que isto quer dizer? Que tem que preparar o que vai dizer. Prepara muito bem o que vai dizer e sabe, tem 10 minutos para falar. Não vai preparar 5 assuntos, não vai dar tempo para falar. Não vai. Ou então vai correr e já sabe que velocidade e ritmo não são a mesma coisa. Ritmo é uma coisa boa, a maneira de comunicar, é uma coisa alegre, é uma coisa que caminha. Velocidade passa qualquer ideia a ferro e as pessoas depois não percebem nada. Ouvem tudo e não percebem nada. Ritmo e velocidade não são a mesma coisa. Quando, imagine, tem 10 minutos, ou mesmo 15, e daí eu vou falar destes 5 assuntos, já está a condenar a sua apresentação. Já está a condenar o seu vídeo. Está a condená-lo. Porque depois vai ter a tendência de encurtar umas coisas para caber e vai esticar outras, mas depois vai ver que mesmo assim o tempo não chega, já está a ultrapassar, começa a falar mais rápido, vai-se enganar, vai-se atropelar, não vai fazer pontuação como deve ser na intenção, não vai entoar como deve ser as frases que vai dizer, não vai dividir as ideias, as pessoas não vão perceber nada. Pense, se tiver 10 minutos, 3, eu não estou a dizer que são 3 assuntos, mas
3 pontos do mesmo assunto, por exemplo, bem distribuídos, já sabe o que é que vai dizer no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3 e vai gerindo o tempo conforme aquilo que vai dizendo. Imagino que aqui no ponto 1 vê que ainda tem um bocadinho mais de tempo, tudo bem, mas já sabe que no ponto 2 vai ter que tirar um bocadinho, mas não é coisa mais, portanto não parta para uma apresentação ou para um vídeo com ideias a mais, o tempo é o que é, não estica. Também sei que muitas vezes o que as pessoas pensam é que têm 5 minutos para falar ou 10 minutos para falar e que não vão ser capazes de falar tanto tempo, mas a tendência de falar a mais é muito maior do que falar a menos, mas muito, muito maior. Organize bem o seu tema por assuntos que caibam no tempo que tem para falar. Não se estique, porque se esticar vai se espalhar ao comprido. Não se estique. O 9º erro é confiar demasiado na sua memória. Preparou tudo, eu sei, teve uma trabalheira imensa, eu sei, já escreveu tudo não sei quantas vezes, eu sei, mediu o tempo, já está tudo bem, já tem os seus slides, já tem tudo, já estudou muitas vezes e depois vai para uma apresentação e confia na sua memória a 100%. O que é que acontece à memória com o nervoso? Tchau! O nervoso baralha as ideias e a memória, ficam lá umas coisitas e as outras vão-se embora. Quando chega ao final da apresentação ou do vídeo, vai-se lembrar, assim, com a memória toda a funcionar em pleno, que deixou de fora assuntos que eram realmente importantes. O que é que vai fazer? Tenha, já que preparou as coisas, leve um papelinho. As pessoas não gostam porque lhe chamam cábulas, eu chamo-lhe notas. É sinal que a pessoa se preparou. Não vem mal ao mundo olhar para as suas notas. Se tiver um computador, olhar para o computador onde tem notas, não é tudo escritinho por ali fora. Mas é a ordem, não confie na sua memória. Prepare bem as coisas, não se ponha a decorar, desenvolva bem as coisas, mas depois tenha maneiras de se lembrar de tudo o que quer dizer. Ou até mesmo no final, imagine que chegou ao final e tem um sítio onde bater os olhos rapidamente e perceber que deixou de fora uma coisa ou outra. É o mais importante, dizemos tudo, e o mais importante que queríamos dizer, deixamos de fora aquela característica do seu produto que você acha que faz toda a diferença, é essa que vai deixar de fora, porque são partidas da memória e partidas mais da memória do nervoso. Portanto, conte sempre que com essas partidas não confia 100% na memória, escreva, já que fez, já que se preparou, leve notas, um cartão, um papel, o que for, onde possa bater os olhos para não deixar nada de fora, porque não há sentimento mais triste que é acabámos uma coisa que até correu bem e quando nos vamos a lembrar, porque é que eu não disse aquilo? Mas o mais importante, eu vim cá para dizer aquilo, porque é que eu não disse aquilo? Uma história que eu gosto de Filipe Laféria, que quando o Filipe vai dar entrevistas a uma televisão, por exemplo, sobre uma peça que ele ensinou e que ele vai divulgar, a peça vai estrear, vamos imaginar, e ele vai lá, a ideia dele é divulgar a peça e vender bilhetes, como é óbvio, não é? E as pessoas ficarem a saber que estreia no dia tal, às tantas horas, e que as pessoas podem ir ver naqueles dias e por aí fora. Portanto, o Filipe chegou à conclusão que todos nós chegamos, que é com as perguntas dos entrevistadores, com o nervoso, algumas vezes, da confusão que está sempre em estúdio, ou das luzes, ou da necessidade, tenho que dizer tanta coisa ao mesmo tempo, a última coisa que se diz, e já a correr e já quase a vir embora, é exatamente isso, é exatamente passar a informação, quando é que começa, as horas, os dias, as coisas que são importantes para vender. Então o Filipe, o que ele faz é, ele senta-se, olá Filipe, está bonzinho. Olha, o que eu venho cá dizer é que vai estrear a peça tal, à hora tal, com os bilhetes tal, entre estas pessoas, diz a informação toda. E depois, as pessoas fazem-lhe uma pergunta, há muitos anos que ele usa esta técnica, e ele vai lá, responde a 2 perguntas, ao fim de 2 perguntas, mas o motivo porque eu vim cá é porque a peça é tal, isto é o Filipe a não confiar na memória dele, a saber, a concentrar-se, está focado, que ele vai ali dizer, sim senhor, vai contar às pessoas muita coisa, mas o que ele vai mesmo ali dizer é informar as pessoas quando é que podem ver a peça. Até pode ter muita coisa para dizer sobre a peça, e até pode dizer, mas o importante é que as pessoas vão ver. Então, ele passa aquela informação. Isto é uma maneira muito inteligente por parte do Filipe Laféria, que é uma pessoa muito inteligente, de quando sai das entrevistas não sair completamente frustrado, que acontece muito, porque deixou-se passar o tempo, distraímos com a conversa e depois na última das últimas é que se diz que dia começa e a correr a hora ou o teatro em que é ou o que for, quando é uma peça. E outras coisas, que até têm mais detalhes, é bom não confiar na nossa memória. Eu depois direi, agora tenho... Não, a gente esquece até do essencial. Imaginem. Portanto, já sabe, leva as suas notinhas e bata lá os olhinhos. 10º erro, a postura errada.
Com a postura errada, está tudo errado. O que é a postura? É a maneira como estamos sentados, é a maneira como temos a nossa cabeça em cima dos ombros, como temos os ombros baixos, sem estar encostados às orelhas. São os gestos. É aberto o peito aqui para circular bem o ar, para o ar não ficar até aqui passar pelo diafragma, ir até cá abaixo e depois fazer vibrar o diafragma, fazer vibrar as cordas vocais, sair uma voz como deve ser. Portanto, uma postura errada, uma postura encolhida, uma postura que não seja aberta. Eu gosto da palavra porque é o que a gente sente, os ombros para trás e baixo e equilibrados, deixa toda esta zona pronta para o ar, para já dar uma postura de cheguei, estou aqui, não é uma coisa da arrogância, é uma coisa, estou aqui, estou feliz, estou contente, estou aqui para dar, estou aberto a todos os acontecimentos, venho aqui para dar alguma coisa. Essa é uma mensagem de atitude, da postura correta, mas mais do que isso, ela passa para o nosso inconsciente que estamos bem, estamos vitoriosos, lembra-se de Ronaldo, sim, é uma coisa toda em bom, e o nosso cérebro registra que estamos bem, que estamos confiantes e ainda ficamos mais confiantes, além das pessoas olharem para nós e saberem que aquela postura aberta é a postura de uma pessoa vitoriosa, assertiva e que sabe o que é que vai falar, não está com nervoso, mesmo que esteja cheio de nervoso, porque a postura pode estar cheio de nervoso na cabeça e a postura está correta, portanto já sabe o que é que tem de fazer. É direitinho, tanto faz estar sentado como estar em pé, os pés bem assentos no chão, ter toda esta zona, todo o peito aqui aberto, ombros baixos, inimigos das orelhas e cabeça como se tivesse um fio a puxar. Isto é uma postura normal. A partir não se alargue muito, porque senão as mãos vão-se embora, mantenha-as aqui e os gestos também fazem parte da postura, gestos normais, bons, se não sei gesto nenhum, pôs as mãos uma na outra, isto é uma boa postura. O erro, porque as pessoas estão envergonhadas, muitas vezes é virarem-se, é encolherem-se, dobrarem-se, como se estivessem tristes, girarem os ombros para a frente, tudo isto coisas que prejudicam não só a imagem, mas tudo o resto, tudo até o cérebro. Uma má postura faz com que o nosso corpo, a linguagem não verbal, prevaleça sobre a linguagem verbal, ou seja, o que a sua boca diz não é nada comparado com o que o seu corpo diz, sem falar, obviamente, mas os seus gestos passam imensos sinais a quem está a ver da sua verdadeira forma de estar por dentro. Portanto, parece que o que está a dizer não tem importância nenhuma porque o que está a mostrar é que está feito no 8. Ponha-se a caminho e faça erros novos, não repita os mesmos. Todos estes, quando identificar uma coisa que não está bem na sua comunicação, emende, faça outro erro. Há muitos erros para fazer, não precisa fazer sempre os mesmos.